Vamos lá, combatente. É isso aí, combatente. Aí você já entra aí, já vai convidando seus amigos, né? Bomba de coraçõezinhos aí, senta o dedo. Taquara, Colégio Brigadeiro Short na área aí, ó. É isso aí, né? Bomba de coraçõezinhos. Dandara, tá sumida. Grande mestre Porto Alegre, ó. Rolou um adelante, hein? Civil Rio Grande do Sul, hein? A gente vai jogar duro lá. Espaço Campos na área. Boa noite, Cláudio. Golão Maranhão. É isso aí, né? Novidades aí, né? E vai bombando de coraçõezinhos aí, né? Bomba de coraçõezinhos pra gente jogar duro. Isso aí. Super interessado no tema da live, né? Tem até que fazer esse tema, né? Aluno de direito aí, postando cada coisa. A gauchada gosta muito de você, mestre. Bacana, né? Rapaz, eu tô muito feliz, né? De poder fazer esse aulão lá no Rio Grande do Sul também. É isso aí. Belém na área. Galera jogando duro demais. Li isso hoje, lamentável. Ah, lamentável? Como assim lamentável? Não entendi. Né? Somos técnicos, né? Por isso que eu tô fazendo essa live, né? Veja, sem parcialidade, né? Olha, operadoras do direito. Beleza? É isso aí. Vamos lá então, jogando duro, né? Jogando duro. Veja, eu te chamar no PC para dizer o seguinte, né? Veja, atendendo aos pedidos, né? Diversos pedidos, o que nós resolvemos fazer, né? O aulão adelante, né? Atendendo diversos pedidos, inclusive inscrições abertas já lá no site, beleza? Agora eu vou te falar uma coisa, pela demanda aí do aulão adelante, não vai ter vaga para todo mundo não. Tá? O local que a gente alugou não é um local tão grande, né? Daí para mais ou menos 400 pessoas. Eu só estou fazendo esse aulão atendendo a diversos pedidos, né, que foram feitos, tá certo? E a gente vai fazer um aulão lá. O aulão no dia 27 de janeiro, né? O aulão adelante no dia 27 de janeiro. Vai ser lá no auditório da Federação de Indústrias, na Federação de Indústrias do Maranhão, lá na rua Jerônimo de Albuquerque, né? Bairro Coama, tá certo? Inscrições lá no site, corre lá e pega o primeiro lote, beleza? Não vai ter vaga para todo mundo. Se você quer fazer um aulão adelante, quer jogar pesado, vai lá. Professor, como é que é o aulão adelante? Resolução de exercícios. Não tem risadinha, não tem brincadeira, é pauleira, beleza? Eu não preciso falar, né? Quem já foi, já conhece. Então, para quem já foi, é o seguinte, veja, se só comparecer os faixa preta lá, já tá muito top. Já tô muito feliz, né? Aqueles faixas que foram lá no Mato Grosso do Sul, né? Aquela galera lá eu gostei, né? A galera muito, né? Pô, jogando duro demais. Não dá nem pra você rir lá, não. Eles não gostam que fica rindo antes, gostam de questões. Beleza? Então veja, vou chamar no PC e vou dizer, né? Tem que correr lá no site então, beleza? Aquela minha galera, sabe aquela minha galera? Foi lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você mesmo. Corre lá, beleza? 400 lugares só, não tem mais vaga, calma. Não tem mais como colocar cadeira lá, beleza? Então corre lá, 400 vagas. O aulão adelante, né? Primeiro lote tá lá. Tá, outra coisa, pessoal de Brasília, dia 13 de janeiro, nosso aulão, né? Para a Polícia Militar do Distrito Federal, LBV. Temos mais de 300 inscritos. Bacana? Eu estou achando que até o final de semana, até o final da outra semana, vai esgotar as vagas, beleza? Quem está estudando aí para PMDF. Ah, professor, estou estudando para PCDF, vai no aulão. Qual? Nesse de Brasília. Estou estudando para PRF, vai também, que o jogo vai ser duro. Legal? Bacana. Tá.
pessoal de Goiânia, dia 20 estaremos lá com o nosso aulão de Direito Penal, parte geral em exercícios. Aquele aulão que eu dei aqui em Brasília, vou ministrar lá em Goiânia. Aí você que é de Goiânia, quer participar desse aulão, né? E eu já falei, esse aulão é mais direcionado para quem vai fazer PCDF, PRF, PF, né? É um nível intermediário para avançado, beleza? Não é aquele aulão avançadão não, para delta não, tá? Eu vou trabalhar no intermediário para avançado. Mas veja, é muito interessante quem estuda para delta nesse aulão também. Beleza? A gente não vai dar para mergulhar nas teorias lá, porque eu tenho que me preocupar com o pessoal que vai fazer a PMDF, né? Que mora em Goiânia e vai fazer a PMGO também. Mas o jogo é duro demais. Quem assistiu aqui em Brasília sabe que não tem básico, né? Quem assistiu aqui em Brasília sabe que o jogo foi pesado, né? Veja, 6 horas de aula, né? Parte geral, caímos para dentro. Beleza. Onde faz a inscrição? Tá. Veja, eu vou passar o telefone aqui agora, que você vai entrar em contato com esse telefone, tá certo? Para você pegar informações acerca desse aulão de Goiânia. O telefone é 062 98541 3031. Me ajuda aí, coloca aí. 062 98541 3031. É isso, né? Bacana então, tranquilo? Então toma aqui, né? Merchan, bem, eu não dou aula, não sou seu professor, né? Veja, já ganhou um bloqueio, porque, veja, eu não sou seu professor, né? Eu não dou aula para você particular, então já ganhou um bloqueio, já fica fora da aula. Beleza? Isso, né? Se eu não puder aqui falar dos meus aulões, né? Como é que eu vou fazer, né? A gente coloca aqui a internet, dá uma aula gratuita, o aluno é abusado, né? Aí já ganhou um bloqueio já, porque não merece pegar as informações tops que eu vou passar aqui agora. Beleza? O aluno é abusado, né? Eu vou jogar duro demais, tá certo? Para dizer o seguinte, né? Tem que saber da programação do prof, né? Agora o aluno, ele só quer o filé, né? Tá pagando nada e tá aí reclamando, né? Aí o prof dá aqui, ó, tá, encerrar a live, acabou. Não é isso? Mas eu não vou fazer isso não, porque eu tenho minha tropa que joga duro. Faixa pretas, vamos lá. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, olha, me parece que acabou a fase de instrução agora daquele caso da Ana Hickman, não é isso? Ana Hickman. O cunhado, né? O cunhado teria, em tese, realizado disparos de arma de fogo na nuca de um agente que outrora, né, antes, tentara subjugar. Não só ela, como também a irmã dela e esse próprio cunhado. E ele teria imobilizado, depois realizado disparo de arma de fogo. Bem, veja, isso é o que se apresenta hoje, né? E se discute aí se ocorreu um excesso ou se eu teria ali uma legítima defesa configurada. Para você que é técnico, você tem que conhecer os requisitos da legítima defesa, né? Eu vi muito aluno bom de direito aí jogando conversa fora das redes sociais, né? Falando, promotor, tá errado. Bem, a gente tem que verificar o que consta dos autos, beleza? Antes de abordar o caso, eu estou com um caso aqui, antes de abordar o caso, veja, eu não posso falar de legítima defesa se eu não tenho noções dos requisitos. Como eu vou falar do Instituto Penal se eu não sei o que é? Né? Tem diversos alunos aí que não conhecem a legítima defesa. Não conhecem os requisitos da legítima defesa. Eu vou te chamar no Perceba e dizer, o artigo 23 lá do Código Penal elenca as excludentes de licitude. Aí ele menciona lá, ó, não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, estado de necessidade. Inciso 2, legítima defesa. Inciso 3, cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Bem, me interessa aqui, inciso 2, legítima defesa. É isso? Legítima defesa, essa excludente aqui. Veja que quando eu trato da legítima defesa, eu tenho que conhecer, né, de forma profunda os seus requisitos. O artigo 25, né, descreve: entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Veja que quando eu trato da legítima defesa, perceba, eu tenho, né, que visualizar os requisitos. Veja que a agressão, essa agressão ela deve ser uma agressão humana, não é isso? Injusta, atual ou iminente. Isso é muito importante, porque quando eu menciono que a agressão ela deve ser humana, você tem que ficar atento.
Porque se um animal vem para te atacar e você, utilizando do meio disponível, vamos supor um segmento de madeira, você pega essa madeira e desfere na cabeça do animal, muito embora tenha sido para a sua defesa, eu não tenho legítima defesa configurada. Professor, mas como assim? Se o agente, ele utilizou esse segmento de madeira, usou de forma proporcional, veja, ele impediu essa agressão do animal, veja, ele fez isso para se defender, como não uma legítima defesa? Eu não tenho legítima defesa porque, perceba bem, a legítima defesa desafia a agressão humana. Professor, então o agente responderia? Eu vou te chamar no PCB e dizer o seguinte, eu tenho aí um estado de necessidade. Há um sacrifício de um bem, não é isso? Para salvar um outro bem, né? Teoria unitária jogando duro, né? Dentro aí do critério da razoabilidade, teoria unitária, né? Jogando duro. Então, te chamo no PCB e diga, eu tenho um estado de necessidade. Agora eu vou chamar sua atenção, porque o examinador ele pode aprontar uma pegadinha para você. Veja que há uma situação em que eu irei me defender em tese de uma ação animal, mas perceba que essa ação decorreu de um ser humano. Professor, não entendi e eu te explico jogando duro na pegada de monstro. Eu falo para você que o Tício estava passando com o cachorro dele no meio da rua. E aí ele visualizou o Mévio. Mévio é desafeto dele. E ele falou o seguinte, olha o Mévio ali, estou aqui com o meu cão, né? E o nome do cão dele é Zuki Rambo. Ele, Zuki Rambo, pega o Mévio. Aí ele utiliza o Zuki Rambo para pegar o Mévio. E o cachorro, após a provocação, sai, né, em ataque à pessoa do Mévio. E o Mévio, usando do meio disponível, um segmento de madeira, pega aquela madeira e bate na cabeça do cachorro. Acaba matando o cachorro. Será que aí eu tenho legítima defesa configurada? Aí eu tenho. Mas como assim, professor? Eu te chamo no PCB, diga. Aquele cachorro ali, ele figura como um instrumento meio. É como se fosse uma faca, é como se fosse uma arma de fogo. Entenderam ou não? Então, se a agressão humana, se a agressão do cão, né? Aquela ação do cão é uma ação provocada por outrem, né? Objetivando ataque de outrem, então eu tenho aí a legítima defesa configurada. Entenderam ou não? Bacana? Né? Aí o aluno já quer saber, né? Não, aqui é requisitos. Depois a gente entra lá na pedra de toque. Né? Diz o que didática é com essa pegada. É importante, quando eu falo da legítima defesa, que a agressão ela deve ser injusta. Ela deve ser injusta. Olha que caso muito interessante. Perceba bem, o Mévio, né? O Mévio, veja, estava com a mãe dele passando mal. Mãe dele passando mal. E ele falou o seguinte, olha, minha mãe está passando mal, eu tenho que levar minha mãe ao hospital. E ele se apodera de uma faca e sai na rua procurando um veículo. E encontra o Paulo dirigindo o veículo. Ele pega uma faca e fala, Paulo, me passa esse carro. Né? E veja que ele já sai, né, na ação de atacar o Paulo para pegar aquele veículo. E o Paulo, visualizando aquela agressão, veja, pega a sua arma de fogo que estava na sua cintura, né, diante ali daquela agressão iminente, e realiza disparo de arma de fogo. Será que o Paulo agiu em legítima defesa? Professor, olha, ele agiu, porque veja, o cara foi para cima dele com uma faca, não foi? Sim. Veja, ele usou ali o meio proporcional, o meio disponível que ele tinha no momento, não é isso? Meio disponível, era arma de fogo, exato. Aí ele realizou o disparo, sim. Cessou a agressão, sim. Não seria uma legítima defesa? Aí eu tenho que dizer o seguinte, a agressão do Mévio era injusta? Era injusta? Ou, perceba bem, ele estava agredindo Paulo para subtrair aquele veículo para salvar a mãe dele? Será que ele não estaria aí num estado de necessidade de terceiro? Sim ou não? E uma situação real. Então, essa agressão de subtrair o veículo não é uma agressão injusta. Já que não é injusta, professor, vem cá, então quer dizer que o Paulo não está em legítima defesa? Legítima defesa real ele não está. Ele está numa legítima defesa putativa. Putativa para ele. Putativa por quê? Porque ele tem uma falsa noção da realidade. Ele, por desconhecer
que a mãe do Mévio estava passando mal, ele não tinha como saber que aquela agressão era uma agressão, ele não tinha como saber que aquela agressão era uma agressão justa. Ele teve uma falsa noção da realidade, porque ele pensou que fosse uma agressão injusta. Ué, como é que eu ia saber que o cara veio pra cima de mim com uma faca para subtrair meu veículo para salvar a mãe dele? Eu não tinha como saber. Exatamente, você não tinha como saber. Você está agindo em erro de tipo. Entenderam ou não? A sua legítima defesa é uma legítima defesa putativa. E veja que esse disparo de arma de fogo, né, você acabou matando o Mévio, Paulo, e veja que é decorrente de um erro de tipo invencível. Não tinha como você saber. Entenderam ou não? Então vai excluir o dolo e a culpa e você não vai responder por nada, Paulo. Entenderam ou não? Então veja, a agressão ela deve ser injusta. Se o outro agente está cobertado por uma excludente de ilicitude, a agressão ela se torna justa e não injusta. A outra parte não pode alegar legítima defesa real. Pode sim alegar uma legítima defesa putativa, mas não legítima defesa real. Entenderam ou não? Importante ainda quando a gente fala que a legítima defesa, um requisito importante, é que essa agressão, né, além de ser uma agressão humana, uma agressão injusta, essa agressão ela deve ser atual. Atual ou iminente. Atual, a agressão que já está ocorrendo. Iminente, a agressão que vai ocorrer. Como, por exemplo, olha, o Tício ameaça o Mévio, não é isso? Ameaçou o Mévio. Já está agredindo? Não, mas já está indo na direção do Mévio. Olha aí a iminência. Né? A simples ameaça depende. Ele ameaçou e já está indo na direção do Mévio. Né? Aí eu tenho uma iminência, ele pode, o Mévio pode aí lançar a mão da legítima defesa. É muito importante quando você trata dessa questão da ameaça, porque, perceba, há uma situação que a doutrina aponta no sentido de que, vamos supor, o Tício, né, ele é ameaçado pelo Mévio, o Mévio é um bandidão, tá? Veja, já matou diversas outras pessoas, o cara é perigoso. Tá certo? E o Tício foi ameaçado pelo Mévio. Bacana? Tranquilo. O Tício se apodera de uma arma de fogo e 2 dias depois, não é isso? Encontra com o Mévio. E veja, o Mévio não partiu para cima do Tício. O Tício, aproveitando que o Mévio estava de costa, realizou um disparo de arma de fogo e matou o Mévio. Matou por quê? Ele matou porque ele sabia que o Mévio iria matá-lo numa primeira oportunidade. Veja que eu não posso alegar legítima defesa. Não posso por quê? Porque eu não tenho agressão nem atual e nem iminente, que eu falei que a vítima estava de costas. Bacana? No campo da tipicidade, o fato é típico. Há uma excludente de ilicitude? Não há. Mas a doutrina aponta que há possibilidade de se reconhecer aí uma causa de exclusão da culpabilidade. Perceba bem, veja, inexigibilidade de conduta diversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Ou seja, será que a sociedade poderia exigir do Tício uma outra conduta? Ele já tinha sido ameaçado, o cara é matador, o cara iria matá-lo. Entenderam não? Então há posicionamento doutrinário entendendo que aí é possível a exclusão da culpabilidade através da inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Né? Você tem lá, porque a inexigibilidade de conduta adversa vai excluir lá a exigibilidade de conduta adversa, que é um elemento da culpabilidade na pegada de monstro total. Entenderam ou não? Então é importante, né? Importante. A doutrina já se posicionou nesse sentido. Eu não teria uma excludente de ilicitude, mas poderia ter uma excludente aí de culpabilidade lá configurada na inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal. Beleza ou não? Tranquilo, 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 tranquilo. Veja, aí eu falei da agressão. É importante eu falar agora da reação. Falei da agressão, tem que falar da reação. Veja que a reação, o agente, né, quando ele reage a essa agressão, ele tem que lançar a mão, ele tem que empregar, né, os meios necessários. Professor, quais são os meios necessários? Aquele meio disponível no momento. Uma arma de fogo pode configurar como meio necessário? Sim.
Porque era a arma de fogo, era a única, né? Veja, é o único meio que ele tinha disponível no momento. Entendeu? Então o fato do agente, numa legítima defesa, empregar uma arma de fogo, isso não quer dizer que é excesso. Você tem uma arma de fogo disponível ali no momento, é o meio necessário. Ah, então, professor, eu posso usar a arma de fogo e realizar diversos disparos? Calma. Eu falei que a reação, né? Veja, a reação, emprego de meios necessários. Agora, esses meios necessários que materializam aí os meios que estão disponíveis, tem que ser utilizado de forma moderada. Então, veja, o Tício empregou aquela arma de fogo, né? Isso era o meio necessário, e usou de forma moderada, ou seja, ele tem 3 munições, deu um disparo. Esse disparo já foi idôneo para cessar a agressão? Já, professor. Então, veja, eu tenho aí o uso moderado. Meio necessário e o uso tem que ser moderado. Porque eu posso ter uma arma de fogo, é a única arma que está disponível e utilizar de forma imoderada. Como assim? Eu pego a arma de fogo, né? Realizo um disparo, não é isso? Veja, já cessou a agressão e eu continuo realizando. Aí, ó, eu tenho excesso. A arma de fogo meio disponível, sim, mas é a forma de uso. Veja, a arma foi utilizada de modo imoderado. Calma, né? Calma que a gente depois vai tratar aqui do aspecto subjetivo, né? Calma, isso tudo aqui é para entrar no caso Ana Hickman, né? Não, aqui né? Dá aqui aquela entrada bacana. Bacana. Outro requisito importante, a doutrina diverge, mas a majoritária entende, e eu também entendo, seguindo a majoritária, o agente ele tem que ter conhecimento da situação justificante. Como assim, professor? Tá, eu vou te chamar no percebo e vou dizer o seguinte, o agente ele tem que saber que está agindo em legítima defesa. Sabia disso? Um exemplo. Não seria um caso de legítima defesa, seria um caso de estado de necessidade. Mas vamos lá. O Tício ele quer matar o cachorro do Paulo, né? Ou melhor, vamos botar um exemplo de legítima defesa mesmo. Não vou usar o cachorro não. Vamos lá. O Tício ele quer matar o Paulo, beleza? E no momento que ele realiza esse disparo para matar o Paulo, rapaz, ele não sabia. Ele sabia de quê? Que o Paulo naquele momento iria sacar uma arma de fogo para matar o Mévio. Então, o Tício, que realizou um disparo de arma de fogo para matar o Paulo, acabou impedindo uma ação do Paulo em desfavor do Mévio. Se ele agiu impedindo uma ação, uma agressão, eu poderia falar de legítima defesa de terceiro, né? Do Paulo em relação ao Mévio. Ou seja, defender o Mévio da agressão do Paulo, o Tício poderia alegar legítima defesa de terceiro. A doutrina majoritária entende que não. Não por quê? Porque ele tem que ter conhecimento da situação justificante. A minoritária fala o seguinte, olha, vem cá. Aonde consta na lei que o agente tem que ter conhecimento da situação justificante? Aonde? Não configura requisito legal. Então, se ele realizou o disparo de arma de fogo, mesmo que ele tivesse a intenção de matar, o Tício tivesse a intenção de matar o Paulo, mas se essa ação impediu a ação do Tício em desfavor do Paulo, não é isso? Né? O Mévio realizou o disparo, o Tício impediu a ação do Tício para matar o Paulo, não é isso? Poderia o Mévio alegar a legítima defesa. Beleza? Se eu troquei os nomes aí, você entendeu. Entendeu? Porque essa doutrina minoritária entende, olha, a lei não fala nada em relação ao conhecimento da situação justificante. Beleza? Mas majoritário tem que ter o conhecimento. Então, se eu realizar o disparo de arma de fogo para matar B, no momento em que B iria realizar um disparo de arma de fogo em desfavor de A, eu não posso alegar que eu agi em estado em legítima defesa de terceiro, ou seja, de A. Por quê? Porque eu não sabia que A seria atacada aí, pelo Tício. Vamos dar um nome aí. Beleza? Tranquilo. Conhecimento da situação justificante. Antes de entrar no caso Ana Hickman, calma. Joga duro comigo que ainda tem um aspecto subjetivo. E quanto ao aspecto subjetivo, a legítima defesa ela pode ser real, ela pode ser imaginária ou ela pode ser subjetiva. Eu tenho uma legítima defesa real, perceba bem, quando a gente está agindo num contexto fático real, ou seja, presente todos os requisitos.
Não é isso? Veja, então, Mévio veio agredir o Paulo, né? O Paulo, diante de uma injusta agressão, não é isso? Jogando duro, empregou ali sua arma de fogo, meio disponível no momento, ele tinha 5 munições, realizou apenas um disparo, cessou a agressão e ali ele parou. Né? Veja, eu tenho uma legítima defesa real. Eu posso ter uma legítima defesa imaginária, aquele exemplo clássico, né, da doutrina, em que o Tício ele é desafeto do Paulo, eles se encontram num local escuro, né, um local ermo, e o Tício, achando que o Paulo vai sacar uma arma de fogo, ele erra no contexto fático, saca uma arma de fogo e atira. Né? E aí, durante a perícia, o exame de local, descobriu-se que o Paulo, na verdade, iria retirar um lenço, né? Veja, um lenço não, uma carta, né? Veja, para ali reatar a amizade com o Tício. E o Tício não sabia, né? Local ermo. Eu tenho aí uma legítima defesa putativa. O professor vai responder, depende. Um local ermo. Local ermo. Então, tudo escuro, tudo escuro. Eles eram desafetos, né? Eram desafetos. E o rapaz colocou a mão no bolso, colocou perto da cintura, hein? Olha aí, ó, me parece, né, tudo leva a crer que é um erro de tipo invencível. Se é um erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa, ele não vai responder por nada, né? Isso. Agora, se é num local que dava para verificar que o cara colocou a mão no lenço, colocou a mão no bolso, né? Veja, atirar um lenço ali, veja, se ele fosse ali, tivesse mais atenção, observasse o dever jurídico de cuidado, ia observar que o cara não ia sacar uma arma de fogo para matá-lo, muito embora fosse o seu desafeto, né? Faltou você tomar cuidado aí, né? Então é um erro de tipo vencível. Responderia por homicídio? Sim, mas homicídio culposo. Não é isso? Exclui o dolo, mas o agente responde a título de culpa. Bem, essa é a legítima defesa imaginária. Eu tenho uma outra legítima defesa e eu vou chamar sua atenção na pegada de monstro total, que é a legítima defesa subjetiva. Fica ligado, tá? Nas provas. A prova, quando apresentar uma legítima defesa subjetiva, ela sempre vai apresentar uma situação em que um agente, né, de pouca estrutura corporal, ele acaba sendo atacado por um gigante, né? Por um malhadão, não é isso? E o malhadão começa a desferir soco naquela vítima. Aquela vítima ali, na tentativa de se defender, acaba dando, né, desferindo um soco nesse agressor. Só que essa vítima, ela perde a noção, né, do que está fazendo. Há uma alteração de ânimo. Entenderam ou não? Ela fica louca, né? Acaba ali desferindo socos, ela quer se defender. E ela não percebeu que aquele soco que ela acabou desferindo no agressor atingiu o queixo. O agressor já tinha desmaiado e ele continuou batendo. Essa legítima defesa que decorre da alteração de ânimo, né? Geralmente nas provas apresenta uma situação dessa, né? Você tem desproporcionalidade entre o agressor e a vítima, né? E essa legítima defesa que decorre da alteração de ânimo, eu vou chamar de legítima defesa subjetiva. Se liga, a legítima defesa subjetiva que decorre da alteração de ânimo configura também um excesso, não é isso? Configura também um excesso. Mas veja, aí vai navegar onde? Vai navegar lá na culpabilidade. Entenderam ou não? Veja, a legítima defesa subjetiva é uma causa de exclusão da culpabilidade, né? Por inegibilidade de conduta adversa. A sociedade não poderia exigir daquele agente, né? Veja, Franzino, que estava ali sendo agredido, uma outra conduta. Ele não sabia. Ele acabou ali, igual um louco, agindo. Entendeu? Cuidado nas provas. Chamo no percebo e digo. O examinador, ele aproveita esse nome, legítima defesa, né? E você sabe que a legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude. Ele trabalha esse nome, né? Ele trabalha esse nome, ganhou aqui um Zuc bloqueio. Ele trabalha esse nome, né? Legítima defesa, veja, mas aí ele fala, legítima defesa subjetiva, exclui a ilicitude, você marca, você erra. Legítima defesa subjetiva, exclui a ilicitude, você marca, você erra. A legítima defesa subjetiva exclui a culpabilidade. Mas qual o elemento da culpabilidade? A exigibilidade de conduta adversa, né?
faz parte de um elemento da culpabilidade. Beleza. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte: existe uma outra legítima defesa que o colega colocou aí agora, que é a chamada legítima defesa sucessiva. Quando é que eu tenho uma legítima defesa sucessiva? Olha aqui para mim. Olha, o Tício começou a agredir o Mévio. Agredindo o Mévio. Beleza. Aí o Mévio conseguiu imobilizar o Tício. Cessou a agressão. A partir daí, a partir do momento que o Mévio conseguiu imobilizar o Tício, o que o Mévio fez? O Mévio começou a agredir o Tício. Eu pergunto, o Tício foi o que começou a agressão, sim ou não? Sim. Esse fato dele ter começado a agressão, isso quer dizer que ele não pode lançar a mão na legítima defesa? Pode. Ele pode. Né? Veja, se ele começou a agressão, a vítima agiu em legítima defesa, a vítima conseguiu imobilizá-lo, né? E a vítima começou a figurar como agressor, ele vai poder agir em legítima defesa. Essa legítima defesa, em que o agressor atual ele vai lançar a mão, né, após ter sido imobilizado, e aí a vítima que agora vira agressor, não é isso? Essa legítima defesa eu vou chamar de legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva, né? É oponível ao excesso. Beleza? Legítima defesa sucessiva. Começando a entrar no caso, né? Calma, né? Tem que saber, né? Não adianta tá lá, aí eu começo a falar aqui, legítima defesa subjetiva, sucessiva e tal. Lá no caso, o aluno não sabe nada disso, né? Ele tá, aí, ó, né? Joga duro, né? Legítima defesa sucessiva. Bacana. Tá, não corre, né? Vamos aqui fazendo uma revisãozinha rápida, né? Apertada a síntese acerca da legítima defesa. A legítima defesa ela ainda pode ser agressiva ou defensiva. Aí, ó, tá vendo aí? Ah, professor, a legítima defesa ela pode ser agressiva ou defensiva. Quando é que eu tenho uma legítima defesa agressiva? Legítima defesa agressiva eu vou ter quando o agressor, por exemplo, está ali praticando, né, me agredindo fisicamente e eu começo a agredi-lo também. Acabo praticando um ilícito penal, provoco lesões corporais nele. Né? Pratico uma conduta, né, veja, tipificada como uma infração penal. Uma via de fato, uma lesão corporal. Essa legítima defesa é uma legítima defesa agressiva. Mas eu posso ter uma legítima defesa defensiva. Quando é que eu tenho uma legítima defesa defensiva? Eu vou ter uma legítima defesa defensiva quando a minha ação se limitar apenas a impedir a ação do meu agressor. Como assim, professor? Não entendi. O Tício ele começou a me agredir e eu consegui segurar o braço. Professor, olha aí, eu estou segurando o braço. Ó, estou segurando. Estou em uma legítima defesa defensiva. Veja que eu não ataco o meu agressor. Consegui segurar o braço. Entenderam ou não? Na pegada de monstro total. Beleza? Tranquilo, né? Agora, né? Vocês estão aí, né, ficar com pressa, né? Eu ia falar que do excesso, mas vocês estão querendo correr, tudo bem. Beleza. Agora que eu falei da legítima defesa, né? Agora, né? Não vamos à fofoca, né? A galera que gosta da fofoca, o pessoal que gosta da fofoca é o seguinte, não conhece o Instituto Penal e fica aí, né? O cara se forma em direito e fica lá postando, sabe, fatos, falando, seguindo não sei o que é mito, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Nada contra, né? Mas o senhor Bolsomito, veja, falta ele conhecimento jurídico, né? Com toda a máxima vênia, né? Outro dia ele falou que a Polícia Militar pode fazer os trabalhos do delegado de polícia. Eu, data máxima vênia, discordo, né? Também discordo no sentido de que ele falou que ia criar uma norma para criar uma legítima defesa de excesso. É um lance assim meio que aberração jurídica, né? Infelizmente está sendo mal orientado. Bem, tá. Quem não vamos entrar aqui em política não, beleza? Mas é o seguinte, a aberração jurídica dali, né? Eu tenho, eu acabo ouvindo diversas asneiras, beleza? Tá? E aí eu vejo aluno do direito, né? Aluno, inclusive meus seguidores lá postando, lamentável, não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos analisar o caso, né? O artigo 23, parágrafo único, ele trabalha com, né, disciplina lá, o excesso. O excesso ele pode ser doloso, ele pode ser culposo, eu posso ter um excesso fortuito, também chamado de acidental, beleza? Eu posso ter um excesso exculpante. Quando eu trabalhei agora da legítima defesa subjetiva, é um tipo de excesso exculpante. Lembra que eu falei? Que ele vai tentar falar que a legítima defesa subjetiva exclui a ilicitude, quando na verdade exclui a culpabilidade, né? Retirando lá
a exigibilidade contra adversa, né? O excesso exculpante, veja, pode configurar aí uma inexigibilidade contra adversa como uma causa supralegal, exclusão da culpabilidade, né? Isso a gente jogando duro demais. Bem, o excesso, na verdade, é a desnecessária intensificação de um fato típico, né? Inicialmente acobertado por uma causa de justificação. É importante que pode cair na sua prova, quando você fala de excesso, quando é que eu tenho um excesso? O excesso vai ocorrer quando a gente usa do meio desnecessário. Professor, como é que seria então o meio desnecessário? Tá, vamos lá. O MEV está vindo para cima do Tício. Bacana. E dá para perceber que o Mévio ele está desarmado, que o Mévio, veja, sabe, há desproporção corporal em relação ao Tício. Dá para perceber que o Tício pode ser utilizado de um segmento de madeira que estava perto dele. Mas ele prefere usar aquela arma de fogo. Agora o Tício é um policial. Ele tem uma arma que é não letal e tem uma arma letal. Ele pode impedir aquela agressão com a arma que é não letal, um taser. Mas ele prefere utilizar a arma de fogo. Então veja, quando eu falo meio desnecessário, é porque entre os meios disponíveis eu tenho um meio que é menos letal, que é menos ofensivo. Eu deixo de usar esse meio para usar um meio mais ofensivo. Então esse meio mais ofensivo vai caracterizar o quê? Um meio desnecessário. Eu tenho ainda o excesso quando o agente utiliza o meio necessário de forma imoderada. Como assim, professor? Tá, eu tenho Tício, o meio disponível é apenas uma arma de fogo, tem 5 munições. Sim. O meio disponível é o meio necessário? É, a arma de fogo. Beleza. Como ele usou? Professor, ele deu 5 disparos no cara sem necessidade. Então, utilizou um meio necessário de forma que imoderada eu tenho excesso. 5 disparos. Olha aí o caso aí, tenho 3 disparos na nuca lá, hein? Vamos lá. E eu posso também ter excesso, né? Quando eu utilizo o meio desnecessário de forma imoderada. Como assim? Eu tenho uma arma não letal, um taser, e tenho uma arma de fogo. Aí eu uso a arma de fogo e, além disso, eu gasto as 10 munições em cima do agressor. Um meio desnecessário de forma imoderada, excesso configurado. Beleza, pessoal? Então, veja, é importante, né, a gente saber... tinha muito mais coisa para falar aqui, mas enfim, né, não dá. Vocês começam a correr, já tem 40 minutos, deixa eu entrar no caso aqui para dar minha opinião. Né? Ia falar que legítima defesa em face do inimputável, legítima defesa do cadáver, mas deixa para lá. Eu tenho uma aula de legítima defesa que eu falo sobre tudo isso aí. É possível legítima defesa em face do inimputável, né? Você sabe, né? O inimputável, isso. O menor, se ele vem te atacar, veja, a agressão dele é injusta. Não é pelo fato dele não ter imputabilidade que eu vou entender que a agressão não seja injusta. Como um louco também. A agressão do louco é uma agressão injusta. Entendeu? Você pode ofertar legítima defesa, claro, dentro dos requisitos, em face da agressão de um louco. Ou seja, a falta de culpabilidade, né, ou a falta de culpabilidade, ou por exemplo, e aí um exemplo, a falta de imputabilidade não quer dizer que aquela agressão ela se torna justa. Bacana, tranquilo, legal. Bem, tá, depois dessa abordagem, agora vamos poder falar aqui do caso, né? Vamos poder falar do caso. Porque aqui joga duro demais, né? Nada de ficar, né, com pressa. Não estou com pressa. Tá certo? Agora vamos falar do caso. Pessoal, o que acontece? Eu vou falar, agora olha só. Né, aí o Guerreiro está falando ali da possibilidade de fuga, né? Veja, não é aquela aula de legítima defesa, né, que eu queria fazer. Mas vamos lá, já que ele está puxando aí, eu gosto quando o jogo quica a bola, que eu gosto de bicar. Veja então que a possibilidade de fuga, quando você trata de legítima defesa, o agente ele não é obrigado a ser covarde. Ele pode se manter no local. Então se o Tício vem lá embaixo, vem aqui que eu vou te pegar, meu irmão. Vou te pegar aí. Você não é obrigado a sair do local porque o Tício te ameaçou, ele está vindo na sua direção. A agressão é iminente, ele começou a te agredir, você vai poder se defender. Agora, quando você trata do estado de necessidade, que eu não vou tratar agora, mas um dos requisitos do estado de necessidade é a inevitabilidade do sacrifício do bem. Como assim, professor? Agora veja, eu falei do Tício, agora vamos supor que um cão, eu tenho um cão feroz. O cão vem lá embaixo, bicho. Longe.
Aí você, deixa eu esperar esse cão chegar aqui. Eu não vou agir em legítima defesa porque a agressão não é humana. Mas eu estarei aqui em estado de necessidade porque eu vou sacrificar aquele bem jurídico, né, para salvar o meu bem jurídico vida. Ah, o critério aí da razoabilidade e teoria unitária. Não vou esperar o cão chegar. Aí você espera o cão chegar e mata o cão, né? Você vai agir em excesso, filho. Professor, como assim é? Porque, veja, quando você trata de estar em necessidade, tem que se verificar se o sacrifício daquele bem era evitável. A inevitabilidade é um dos requisitos do estado de necessidade. Entendeu? Então, se o cão vem lá embaixo, uau, 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 e você está numa fazenda e tem uma porteira que você pode sair, filho. Aqui está a porta aberta. Você pode sair. Aí você fica lá, esperando o cão chegar. Vou esperar o cão chegar. Não estou em legítima defesa, mas estou em estado de necessidade. Agressão de um animal. Vou sacrificar um bem, não é isso? Para salvar o meu bem. Né? Olha aí o critério da razoabilidade. Teoria unitária. Você vai ganhar uma teoria unitária no meio da sua cabeça, que você vai responder pelo excesso. Por quê? Quando você trata de estado de necessidade, você tem que verificar se o agente poderia evitar o sacrifício daquele bem lá. Beleza? Então, se ele puder sair pela uma porteira e ele ficou lá aguardando o cão chegar, vai responder pelo excesso no estado de necessidade. Estado de necessidade é um exemplo aí de excesso no estado de necessidade, né? Você vê muito excesso na legítima defesa, mas eu tenho excesso no estado de necessidade, eu tenho excesso no exercício regular de direito. Não é isso? O pai ali que na correção do seu filho, né? Há um entendimento que a correção do pai em face do filho é um direito assegurado, né? Então, veja, estaria ele no exercício regular do direito. Ou seja, quando ele ultrapassa esses limites, o filho pode agir, inclusive, em legítima defesa. Bem, vamos ao caso agora. Vamos cá, quem botou quicando aí, eu já biquei. A pegada do aulão adelante é essa. Não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito, não. Meus alunos é tudo faixa preta, meu irmão. Não vem com essas perguntinhas, né? Beleza, vamos lá então. E depois eu vou abordar 2 casinhos aqui importantes. Vamos lá. Ana Hickman, né? Tá falando de pena ali. Vamos agora no caso, pessoal? Posso entrar no caso? Né? Se eu não tocar a aula aqui, meu irmão, se eu deixar, a gente não consegue andar, né? Se vocês falarem assim, pode entrar, professor, agora pode. Vamos lá. Eu vou falar aqui, né? Pode. Então vamos lá, jogando duro. Pessoal, o que informa a imprensa, né? Porque, veja, eu vou falar aqui, mas, veja, eu não tive acesso aos autos, né? Até é complicado como delegado de polícia falar, mas o que informa a imprensa, né? Eu vou falar o que informa a imprensa. Bem, o conhecimento dos fatos que eu vou... A minha explanação vai ser em cima do fato que você também conhece, né? Participou do aulão Pernambuco, amor. Jogou duro demais. O fato, né, me parece que consta, inclusive, na ocorrência policial, que esse agressor, ele teria entrado em um determinado hotel de luxo, né, onde estava hospedada a Ana Hickman, a irmã dela, Giovana, e eu não esqueci agora o nome do rapaz aqui, né? E suspeitou, abordou o primeiro... E Gustavo, que seria... E Gustavo, né? Acho que é primo dela, cunhado dela, enfim, cunhado dela. Aí ele entrou e abordou primeiro o Gustavo. Abordou o Gustavo. Opa! Com uma arma de fogo. Ele estava com uma arma de fogo. Abordou o Gustavo com uma arma de fogo. Eu já tenho aí uma iminência de uma agressão. Já é possível legítima defesa. Ele abordou o Gustavo com arma de fogo lá no corredor e pediu para que ele levasse até onde se encontrava a Ana Hickman e a Giovana. Beleza, aí ele entrou, né? Gustavo levou até aquele local. Chegou lá e ele abordou os 3. Então, tanto o Gustavo como a Ana Hickman como a Giovana estavam ali numa iminência de uma agressão. Não é isso? Ah, professor, mas quem garantia que ele ia agredir? Não interessa. Não interessa. Uma pessoa que está com uma arma de fogo, há uma iminência de uma agressão. Beleza. O que aconteceu depois? Aí não ficou muito claro, mas me parece que o Gustavo, né, ele percebeu uma certa facilidade em retirar aquela arma do Rodrigo, né, que o Rodrigo é o agressor, e entrou em luta corporal. Quando ele entrou em luta corporal, esse Rodrigo atirou. Esse Rodrigo atirou e acabou acertando na Giovana. Sendo que a Giovana e a Ana Hickman, segundo informações que constam que consta na imprensa, a Giovana e a Ana Hickman fugiram do local.
E aí eu tenho luta corporal entre o Gustavo e o Rodrigo. Veja, pessoal, tá, luta corporal. Eu tenho ainda uma legítima defesa configurada? Tenho. Porque, veja, ele realizou o disparo, não é isso? Olha, veja, eu tenho a ação, né? A ação, ela continua. Só que há informação de que em dado momento, durante a luta corporal, o Gustavo conseguiu imobilizar o Rodrigo. Aí que entra a técnica. Imobilizou. Quando ele imobilizou, ele conseguiu desarmá-lo. E após desarmá-lo, há a informação de que ele teria realizado os disparos. Quando ele imobiliza, há um cessamento da agressão. Não há mais agressão injusta. Entenderam ou não? Então, veja, imobilizou. Se ele continua a agredir, como por exemplo, consegue pegar a arma de fogo do agressor e realiza disparos, sobretudo na nuca do agressor, 3 disparos, eu tenho nitidamente um excesso configurado. Veja, eu tenho excesso configurado, os laudos apontam nesse sentido. A gente sempre fala na polícia, olha, você quer saber quem é o autor do crime? Quero. Deixa porque o corpo vai dizer. Professor, não entendi. O corpo vai dizer. Ali o aluno coloca legítima defesa subjetiva? Claro que não, né? Legítima defesa subjetiva é aquela decorrente da alteração de ânimo. Ora, se ele já tinha imobilizado, não há que se falar em legítima defesa subjetiva, já imobilizou e vai lá, pega a arma de fogo e dá 3 disparos na nuca? Não. Né? Não, ali não vejo a legítima defesa subjetiva, não. E outra coisa, e se fosse uma legítima defesa subjetiva, eu também não estou tratando aí de excludente de licitude. Aí eu estou navegando lá na órbita da culpabilidade. Beleza? Também não estaria aqui numa excludente, porque os requisitos não estariam presentes. Entendeu não? Então, pessoal, a informação... Aí eu falei o seguinte, na polícia a gente fala assim, olha, o corpo fala. Quem matou? O corpo fala. Como assim, professor? Sabe como o corpo fala? Quem foi o autor do disparo? Através da perícia. A perícia realizada no corpo e o corpo falando. Né? O disparo. Como foram os disparos, né? Veja, pelo exame do corpo, você vai entender que o disparo foi de cima para baixo. Né? Tiro encostado. Então, perceba, não adianta a suposta vítima dar uma versão na delegacia e a perícia técnica, o corpo falar uma outra coisa. Entendeu? Não, joga no pesado, gostaram, né? O corpo fala, o corpo aponta. Entenderam não? Isso, né? Trabalho pericial, levantamento de local, não só de local, mas também lá no ML, o corpo fala. Entenderam? Olha, ele me atirou dessa forma. Como o corpo? Ó, tiro encostado, né? Olha aí a zona de chamuscamento. Ainda é esse nome? Tempo que eu estudo medicina legal. Né? Joga duro. Aí, né? Veja, eu não tenho tantas lesões de defesa no autor. Então, pessoal, tudo é uma técnica. Então, veja, o que acontece hoje? Veja, acabou a instrução, né? Me parece que está na fase de... O juiz vai analisar, agora está no juízo de pronúncia, se o juiz vai entender pelo pronunciamento ou não desse cunhado da Ana Hickman, para que ele seja submetido ao tribunal de júri. É claro que o MP já entendeu pelo excesso, é claro, baseado em laudos, não é isso? Eu entendo, se realmente ocorreu isso aqui, você tem acesso, você tem homicídio doloso, né? O MP entendeu até pela forma simples, né? Mas poderia até entender pela forma qualificada, entendendo que não ocorreu a possibilidade de defesa da vítima. A vítima estava de costas, ele bateu, né? Deu os 3 tiros na nuca, mas o MP afastando essa qualificadora, entender por homicídio simples. Bem, agora olha só, eu estou aqui dando aula falando com pessoas técnicas, não é isso? Pessoas técnicas. Quem são as pessoas técnicas? As pessoas que se formaram em direito, as pessoas que assistiram agora a minha aula aqui numa revisão, falando da legítima defesa, falando dos requisitos. É ou não é? Porque, veja, a lei, ela não autoriza, né, matar.
A lei autoriza você a agir em sua defesa, mesmo que em sua defesa você tenha que matar. Agora, a sua defesa, ela tem de requisitos. É ou não é? Só que aí complica, porque você tem um contexto, aí tem que entrar técnico, você tem um contexto de um cara que entra com uma arma de fogo dentro de um hotel, né? Tenta abordar uma pessoa pública, né? Isso, aí uma outra pessoa, né? Veja, salva a pessoa pública, mata o agressor, e o cara ainda vai ser condenado, aí é o leigo, o leigo tem essa visão, porque o leigo não estudou a técnica. Não, né, sabe, não estudou os requisitos da legítima defesa. Pro leigo, perceba bem, né? Veja, eu não posso discutir isso com o leigo. Aí vai falar, tá defendendo vagabunda, delegado? Aí é outra coisa, né? Eu nem converso. Não, deixa pra lá. Né? Então, o que eu tô falando para pessoas, né, de forma técnica. Veja, 3 disparos, né? Então, veja, tudo indica ali que você teve excesso. Você teve excesso. E vamos supor que no meio daquele disparos, cara, quase 1 hora de live, né, deu um disparo aqui, né, o cara pegou, né, vamos supor que ele não morreu e tal, aí ele conseguiu, lutou ali em luta corporal e acabou realizando um disparo e matou o cunhado. Ele iria responder? Olha aí, eu tendo uma legítima defesa sucessiva por parte desse agressor agora. Estaria ele acobertado por uma legítima defesa sucessiva. Por quê? Porque aquele tiro na nuca foi uma agressão injusta. Não sei se vocês estão me entendendo aí. Estaria ele acobertado pela legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa decorrente do excesso, ou punível ao excesso. Entenderam? Então, a minha visão é essa, né, acerca desses fatos, né? Veja, agora eu não cheguei aqui e falei, teve excesso. Não, foi homicídio. Não, vamos analisar. Quais são os requisitos? Vamos discutir aqui, sim ou não? Bacana. Agora, para fechar a live, porque a minha pegada é muito pesada, estilo de monstro total, faixa preta total, eu vou dar 2 casos para vocês e vou perguntar se é possível. É possível, né? Para fechar agora. É possível legítima defesa real. É possível estado de necessidade real em face de legítima defesa real, sim ou não? É possível estado de necessidade real em face de legítima defesa real? Sim ou não? Sim ou não? É possível estado de necessidade real em face de legítima defesa real? E aí? Vamos naquele caso? Naquele caso que o cara queria salvar a mãe dele? Aí ele queria salvar a mãe dele, pegou uma faca, foi lá na rua, apontou a faca para uma determinada pessoa que estava guiando um carro para subtrair aquele carro. E aquela pessoa agiu em legítima defesa. Eu falei que aquela pessoa agiu em uma legítima defesa, aquela legítima defesa é o quê? Putativa. Por quê? Porque aquela agressão ela não é injusta, ela está cobertada por um estado de necessidade. Então, não é possível um estado de necessidade real em face de legítima defesa real. Tá certo? Então, você vai concluir que não é possível estado de necessidade versus legítima defesa recíproca. De forma recíproca. Um em face do outro. Entenderam ou não? Agora eu te pergunto, é possível estado de necessidade e legítima defesa simultânea? Sim ou não? É possível? Aí pergunta de prova oral. É possível legítima defesa estado de necessidade simultânea? É possível? Para fechar na pegada de monstra total, aí tá vendo aí? É possível estado de necessidade e legítima defesa simultânea? Pergunta, ela 30 linhas. Aí tem que se falar, né? Legítima defesa, estado de necessidade, natureza jurídica, 30 linhas, o cara quer conhecimento. Né? Fala do estado de necessidade, a teoria adotada, os requisitos da legítima defesa, para depois você entrar na pedra de toque. Colocou sim, né? É possível? Estado de necessidade, legítima defesa simultânea? É possível? É possível. Professor, não. É possível. Eu estou falando simultâneos, não estou falando recíprocos. Há diferença. Recíprocos, um em face do outro. E simultâneo é o agente estar cobertado por 2 excludentes ao mesmo tempo. Professor, me dá um exemplo aí para fechar com essa pegada muito pesada, porque essa aula é gratuita, mas parece até aula de cursinho que eu pago, sabe? Porque a sua pegada é muito firme. Eu já conheço aqui a aula e eu gosto pra caramba. Dá um exemplo. Quando você dá um exemplo, eu consigo entender. Vem cá então. Veja, o Tício está ao lado de um policial militar. Bacana? Aí o Mévio, que o ameaçou, vem na sua direção e saca uma arma de fogo. Aí ele, do lado do policial militar, o policial militar está armado, subtrai a arma do policial militar e atira no Mévio.
Quando ele subtrai a arma do policial militar, há uma subtração, sacrifício de um bem. Aí ele está em estado de necessidade em face do policial. E quando ele pega essa arma e atira no mévio, em relação ao mévio e legítima defesa, eis aí uma pessoa simultaneamente em estado de necessidade e legítima defesa, com a pegada de monstro total, porque não podia ser uma questãozinha mole para fechar a nossa aula, beleza? Tranquilo? Pegou aqui, ó, do policial, ó, estado de necessidade, subtrai a arma do policial. E o que vinha nele, na direção dele, ó, em face daquele legítima defesa. Ao mesmo tempo, eu estou acobertado por duas excludentes. Entenderam? Então, legítima defesa e estado de necessidade simultâneos, totalmente possível. Eu não posso ter recíproco, um em face do outro. Beleza? Pessoal, fecha comigo lá no aulão, adelante, delegado Maranhão. Beleza? A gente está contando com vocês, partir para a teoria do risco, né? Não sei se vai dar tantos alunos, mas eu preciso pagar aquilo lá. Né? Fecha com a gente vai jogar muito pesado. Eu vou entrar com direito penal parte especial e legislação extravagante. Professor Montes, direito penal parte geral, criminologia e medicina legal. Coloquei um professor também de direito agrário. Coloquei um professor de direito agrário, beleza? Não consta lá no site, mas ele vai participar, vou colocar o nome dele depois. Caso a pessoa pública, pode ser, né? Isso, Monteiro jogando duro, vamos dividir lá, fazer um jogo pesado lá. Pessoal, vai ser cansativo, sabia? Caramba. Fazer live de monstro é coisa de doido. Só eu mesmo com essas minhas ideias de doido, né? Rapaz, tem que falar rápido, né? Senão perde a pegada aí. Entenderam? Caveira. Valeu, pé de valsa. Tamo junto. Agora eu vou dar, né? Ver se dá uma dançada aí agora. Valeu, pessoal. Vou embora. Beleza? Dá uma revisada, né? Pessoal da PMDF. Fez parte geral comigo aí. Né? Valeu, galera. Um abraço aí, ó. www.adelante.net.br. Eu vou ser de alta, meu parceiro. Um abraço. Tamo junto. Te via na live aí. Estão cansados, né? 56 minutos de live. Esse Zuc é doido mesmo. Joga duro, guerreiro. Básico. Aqui, não. Tchau, tchau.